Sejam bem-vindos ao primeiro AnaCast. Estamos muito felizes por fazer parte dessa plataforma Sex que tem revolucionado o meio de comunicação. E aqui eu convidei mulheres lindas, maravilhosas, porque vamos estar falando, escolhemos o tema dom, habilidade e propósito. E todas elas têm na ponta da língua, porque essas mandam demais no que elas fazem acerca desse tema, viu, gente? E eu queria começar a apresentar a cada uma. Eu quero que elas falem o seu nome, a área que elas atuam e se elas quiserem deixar o arroba para que vocês possam estar seguindo. Vamos lá? Então, eu sou a Flávia Calil, eu sou médica, sou formada há 15 anos, gente. E sou médica de família há 13 anos. No meu caminho, me especializei também em dermatologia, estética. Trabalhei muito tempo com beleza até entender que o meu projeto é beleza da alma, beleza do ser, beleza de dentro para fora. Então, meu arroba é arroba sou Flávia Calil. E quem quiser me seguir, seja bem-vindo. Meu nome é Erika Malchini, eu sou servidora pública aposentada, na verdade eu sou da Polícia Civil, né? Só que eu estou aposentada e eu sempre fui apaixonada por gente. E aí, depois que eu me vi aposentada, eu fui fazer aquilo que eu queria, que era aprender sobre inteligência emocional, fiz curso de formação de programação neurolinguística. Então, tudo que é da área de, né, eu fui me especializar. Hoje eu sou analista comportamental, mas assim, eu sou muito voluntária, eu trabalho, né, com igrejas, então atendo pessoas na área de dependência química, então essa é minha, assim, meu propósito, que a gente vai conversar, mas quem quiser me seguir é @Erica Malchini. Mas depois eu falo, né? É Malkine, porque não é um nome muito comum. É, Bom, meu nome é Luana Christian. Eu trabalho hoje, eu atuo no ramo imobiliário. Eu estou nessa área aí há cerca de 10 anos. Então, eu falo que com o tempo a gente para de falar que vende imóveis, mas a gente vai se tornando especialista em pessoas. Então, essa é a minha conexão, poder trabalhar melhor com os meus clientes, com os corretores que eu treino, com as pessoas que eu vou conhecendo ao longo do caminho. E desde esse ano, além de trabalhar no ramo imobiliário, eu venho fazendo meus devocionais, que é onde eu realmente me encontrei, que a gente vai falar sobre isso, que é passar um pouco sobre a palavra, sobre o entendimento que Deus deixou para nós, que Ele espera que a gente faça, que é o nosso verdadeiro servir. A gente, né, eu acho que o servir, ele nos coloca em mesas que nós não esperávamos. Igual aqui, né? Estar nesse podcast, Verdade. né? Esse Muito convite bom. foi muito legal. E o Instagram, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é Luana Broker. Sejam muito bem-vindos. É isso aí. Primeiro vamos estar abordando um tema que muitas das vezes já ouvi as pessoas assim falarem muito. Ai, Ana, eu não sei se eu tenho dom, talento. E a gente vai abordar um pouco esses termos hoje aqui nessa mesa, viu? E eu vou começar falando que o dom, ele, ele é algo dado por Deus, né? E foi o meu caso. Eu nasci com dom e na fase adulta eu tive um encontro com o meu talento. E aí eu fui atrás de desenvolver a minha habilidade. Para quem não me conhece, eu sou Ana Ribeiro, eu sou visagista e mentora na área da beleza e a minha especialização é cortes feminino. Então, eu desenvolvi através do dom, que eu não sabia, mas depois eu entendi e fui buscar, né, na verdade, o meu talento e eu entendi uma trajetória da minha vida inteira. E hoje trabalho nessa área da beleza que eu amo demais. E eu quero saber, meninas, se vocês têm por consciência
a área que vocês atuam é um dom ou é um talento? Vamos começar pela Flávia Calil. Olha, essa pergunta, pra mim, pra minha vida, ela é bem capciosa. Porque até pouco tempo atrás, eu não sabia o meu valor. Eu não conhecia a mim mesma. Então, eu não me via uma pessoa com dom, talento. Eu sabia que eu tinha habilidades que eu tinha desenvolvido com esforço próprio. Passar num vestibular, me especializar. Eu reconhecia que eu era uma pessoa inteligente e capaz de aprender aquilo que eu quisesse. Mas eu não sabia quais eram meus dons, se eu tinha... Eu achava que não. Inclusive, eu achava que eu era assim... fui relegada, fui esquecida. Não me deram nenhum. Olha, é a maioria pensa isso, né? E eu só entendi isso quando eu fui na minha raiz, né? Que eu falo assim, o ser humano, ele pode ser dividido em 3 instâncias, né? O ser, o fazer, o ter, né? E foi só quando eu mergulhei em mim, nas minhas buscas por autoconhecimento, justamente por essa questão de desvalorização própria, é que eu fui lá nessa camadinha do ser. E aí, quando eu fui lá, eu entendi que eu sempre gostei eu sempre fui uma pessoa muito alegre, eu sempre fui uma pessoa muito risonha, eu sempre fui de falar alto, eu sempre transformei ambientes em que eu passava por conta da minha postura. Só que eu não achava que isso era um dom. E hoje eu vejo que é. Hoje eu vejo que não é todo mundo que é assim. É verdade. Sabe? E aí eu comecei a entender, Flávia, como assim? Olha só, olha isso tudo. Não é pouco. Mas eu não sei fazer poesia, mas eu não sei tocar uma música, mas eu não sei. Entende? Que eu ficava procurando essas coisas. E aí eu entendi que eu, em mim mesma, na minha existência, eu sou o meu próprio dom. Mas eu demorei, tá? Eu descobri isso. Se eu falar pra vocês que eu descobri isso tem 1 ano, é muito. Bacana, Muito bom, muito muito bom. lindo, viu? É legal. Você, Érica, Se eu tenho um dom, qual é o meu dom? se é que você nasceu com dom ou você desenvolveu um eu- talento, Eu acho que o dom, ele é divino. ele é divino? Ele é divino. Aham. Então, isso o cognitivo, ele é do humano, mas o dom, ele é de Deus. Eu acho que é por aí. Pela minha idade, eu sou de uma geração que talvez, né, quem assim não entenda que eu ainda sou um pouco daquela geração de casar. Meu sonho era casar. Então, quando eu casei muito jovem, eu achei que eu já tinha cumprido o sua que eu missão. vim fazer aqui. Então, eu não pensava, eu achava que trabalhar, dar conta de uma família, era o que eu vim fazer aqui, passar férias, estava tudo certo. Aí, eu ainda tinha aquela coisa da Cinderela ainda, acreditava mesmo nisso, no príncipe, então eu ainda sou dessa geração. E aí, qual foi a minha descoberta quando eu descobri que não era nada daquilo, hein? Meu Deus, que coisa! E não demorou muito tempo para descobrir isso. Então, eu já tinha passado em concurso, já tinha meus filhos, e de repente eu falei, e agora? E agora, meu Deus? Eu não era feliz onde eu estava, eu não queria ser servidora pública, eu fui pelos meus filhos, né? Porque, né? E eu ainda sou da geração que minha mãe dizia que mulher tinha que ser tudo. Mulher, né? Esposa, dona de casa. Então, boa mãe. foi um fardo para mim. Então, a minha luta sempre foi para tentar sair daquele sistema, criar um outro e ser feliz, finalmente, assim. Então, mas aí eu tinha entendido que dentro daquilo eu não podia, eu tinha outras pessoas que dependiam de mim, já não era mais só eu. Então, eu tinha que dar conta dos meus filhos e tinha que, nesse percurso, descobrir o que eu vim fazer aqui. Uma pergunta, O que eu vim fazer aqui? Uma pergunta, Érica, que eu lembrei nessa Pode fase. Existia alguma dor na alma? Só dor. Porque Olha, eu isso- aprendi na PNL uma coisa que fez muito sentido para mim. Ou você se motiva pela dor, ou você se motiva pelo prazer. Eu fui motivada pela dor.
Então eu tinha que sair daquilo, me recriar e fazer uma vida diferente para mim. Eu tinha isso na minha. Então o que me motivou foi a dor. Isso era um fato. E com que idade? coisa, Posso né? perguntar? Com que idade Olha, aconteceu a sua virada assim? 30 anos. Eu fiquei casada quando foi 30 anos. 30 anos de idade. Com 30 anos, foi quando eu entrei eu era secretária, trabalhava na instituição privada. Aí eu passei no concurso, porque eu sabia que eu precisava financeiramente, né? Tinha 2 filhos, enfim. E aí eu fui galgar essa. Aí eu entrei numa escola esotérica, eu fui fazer todos os. Eu fui buscando, né? buscar, Vai eu buscar. precisava. Eu entendi que só o autoconhecimento ia me salvar. Por quê? Porque eu até interrompi a sua Pode fala, interromper. porque eu me lembrei, porque eu também, eu tinha um sonho de casar, só que eu cumpria todo aquele papel de esposa, de mãe, dentro da minha concepção perfeitamente, mas existia uma dor Sim. que ela não cessava. Mesmo eu cumprindo com todas as minhas tarefas, bonitinha, espiritualmente, tudo, Sim, mas existia sim. uma dor. E essa dor, ela causava questionamento. E aí Sim. essa pergunta para as 3, era a mesma dor? A mesma. Porque, gente, é assim, tremendo. Esse tema de hoje, eu sei que vai falar com você, porque essa dor, ela é a mesma da Érica, Sim. da Flávia. Caramba, eu tô Eu até... acredito No que meu da- caso, eu vou relatar um pouco sobre essa parte, vou esperar a Erika acabar Só de que falar. essa dor é o que, que nos me motiva. moveu, a insatisfação. Tem Sim, pessoas sim. que não se permitem, É. ficam naquele sistema e não querem. Tá tudo Isso. bem elas serem assim. Tá tudo Isso, bem, tá não tem tudo problema bem. ela, não. Isso. Mas isso não foi o meu caso. Eu Eu mesmo. queria fazer diferente, entendeu? Igual eu falei. Mas aí eu tinha consciência que eu precisava ter o papel, né, responsável, criar aquelas pessoas, ser a minha melhor versão e fazer diferente. E aí foi o que eu fui fazer. Aí trabalhei, mas sempre, né? E aí fui me desenvolver, eu mergulhei, eu acho que foram 11 anos, fiz formação em yoga, tudo quanto é tipo de formação, Buscando. Tudo buscando, biodança, Buscando. porque eu era sedenta de autoconhecimento. A gente Então, vai deixar. vamos pro deixar isso final. pra lá. Vamos lá. Luana, fala um pouquinho acerca se você entende que a área que você atua é um dom ou você desenvolveu o seu talento ao longo dos anos. Olha, Ana, eu vou iniciar falando, lembrando, assim, né, da minha trajetória, é muito parecido em relação ao que a Flávia disse, sobre essa parte do dom. Eu sempre buscava sobre, qual que é o meu dom, né, esse dom divino, o que Deus colocou em mim. Mas eu sempre olhava em relação à parte, tem dom espiritual, né, tem, dom, tem gente que sonha com algo, tem gente que vê alguma coisa, então eu sempre buscava algo muito assim. Ou então algo em relação a, por exemplo, música, escrever. E assim, não tenho nada disso, né? Essa coisa assim divina. Mas eu comecei a perceber que, muito em função do que as pessoas falavam, de como eu estava agindo, eu sempre fui uma pessoa também que eu me destacava nos ambientes, né? Com a minha alegria, com a minha positividade, com a minha fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então, hoje, depois de um tempo, eu acredito que esse é um dom, foi uma coisa colocada realmente. Eu sempre fui uma pessoa que, dentre as minhas amigas, minha família, pessoas de trabalho, eu sempre tento, eu trago uma palavra positiva, eu tenho, sabe, trago algo para encorajar, para motivar, e sempre trazendo uma palavra. E por muito tempo eu fiquei adormecida, eu deixei, eu fiquei um pouco no mecânico. Em relação a essa parte, por exemplo, do meu trabalho, eu trabalhava em relação a essa parte de vendas, então foi com o tempo que eu vim treinando essa parte da habilidade, que é a comunicação, que também é um dom. Eu não achava, né? Eu não acho que eu tenho essa ainda da parte da comunicação, mas eu tenho buscado, né? Treinar essa parte da comunicação. Mas eu comecei a trazer isso mais para essa parte de olhar para as pessoas, de servir mais. E isso foi de um tempo para cá também, que eu comecei a buscar mais em mim e trazer isso para o meu trabalho e para as pessoas com que eu me relaciono.
Em 2019, 2020, na verdade, eu descobri que eu estava grávida e eu passei por um aborto retido. E foi no pior momento que eu tive, que foi nessa dor, que eu me encontrei, que eu voltei a me reconectar com Deus. Então eu falo assim, hoje eu vejo tudo que a gente passa, essas coisas que muitas pessoas falam, que é balela, que é o processo, quando você olha pra trás, e hoje eu vejo isso, né? 6 meses depois, no dia que que eu ia ter esse bebê que eu perdi, foi quando eu descobri que eu tava grávida da minha filha hoje, que é esse presente maravilhoso na minha vida. E eu me conectei ainda mais com Deus, eu mergulhei ainda mais. E eu trouxe um sentido totalmente diferente para minha vida. Eu entendi realmente que a gente precisa, para a gente estar aqui nesse mundo, não é só isso, né? Não é só o casar, o formar família, o trabalhar. A gente precisa realmente servir. Porque hoje, até no meu devocional, estava lendo sobre isso. E a pessoa, né, Deus, Jesus veio, ele poderia ter nascido como rei, como príncipe, ele veio, nasceu numa família super humilde e ele veio, abriu mão de toda a riqueza dele para nos servir. Então, por quê? Quem somos nós, né, a não ser para não servir aos outros? Qual que é a diferença? A gente precisa. Então, eu acho que o dom, ele tá ligado a gente realmente tá na gente, já tá com a gente, né, essa parte. E não ficar buscando muito perfeccionismo, né? O dom do outro. O outro fala bem, ela é médica, ela canta, ela corta. Não, já tá em você. Dizem que quando você quer descobrir sua vocação, você tem que voltar a ser criança. É verdade. Sim. Aí você mergulha na criança, porque você pergunta para uma criança, o que você quer o que você quer ser quando crescer? Ela quer ser tudo. Quer ser tudo. Não tem limite para ela. Verdade. Não A existe gente vai limite. perdendo E isso, quando né? a gente se conecta com a criança, a gente descobre de verdade o que a gente quer ser. Num desses cursos que eu fiz, eu tinha muita vergonha de dizer o que eu queria ser. E aí eu fui mergulhar na criança, mas veio tão gritante para mim, e eu tenho vergonha até hoje, mas eu tive que falar. Aham. E é uma coisa meio ridícula. Mas o ridículo faz parte também. A gente tem. E criança não tem medo, tem, né? Ela se não joga. tem esse filtro. E o que entendeu? é? E eu até hoje, vocês querem que eu, e eu ainda não cheguei lá, mas vai eu vou. chegar. Ah, Eu quero ser DJ da Ai, que terceira legal. idade. Uau! Porque eu amo música. Ui, Só que eu muito quero bom. ser vestida, eu quero andar vestida de mulher gato. Ai, Dando rabada em todo mundo, gente. Amei. Eu amo Amei. isso. Eu faço isso na minha Gente, casa. agora sim. Mas Muito legal. não é muito doido legal. isso? Muito doido. Muito, muito legal. Isso é doido. Às vezes, a minha vida inteira, o certinho demais me limitou. E às vezes eu fico me perguntando. Também, eu acho que eu não fiz essa busca ainda. Igual você tá falando. Chama aspiração. Isso se chama o quê? Que é uma aspiração, não é uma inspiração, é uma aspiração. É aquilo que Eu é. falo que a gente né? tem que reencontrar a nossa criança divina. Sim, E não a sim. nossa criança Isso. ferida. Por quê? Sim. Porque a criança, ela foi criada em consciência pura. Ela ainda não tem ego, ela ainda não foi massacrada pela sociedade. Sim, Depois é que a gente se limita, né? Porque verdade. a gente pensa assim, quando criança, eu quero ser DJ vestida de mulher gato. No meu caso, eu via a Xuxa, eu pensava, eu quero ser a Xuxa. Só que aí alguém te fala, não, mas você tem que casar, pessoas sérias casam. Isso. Pessoas sérias Aham. Isso. têm emprego fixo, passam num concurso. E aí você tenta ir naquela linha e Vão ali te você podando aos poucos, você não vai se percebe, afastando né? do chamado da sua alma, né? Sim, sim, E sim. quando acontece isso, que eu me vi muito na sua história, porque minha virada foi mais ou menos com a mesma idade, eu saí rasgando todos os contratos, saí pedindo divórcio, e assim, eu sei que eu feri muitas pessoas no meu caminho também, mas foi necessário para eu me reencontrar. E fiz igual você. Que bacana, Fui né? atrás de tudo holístico, PNL, Bacana, cromoterapia, tudo que você imaginar também eu fiz. Até chegar Pra no cura. ponto de me encontrar. É. E Nossa, de muito entender, bacana. já tava aqui, já era isso, eu já era essa pessoa, É. sempre fui, Gente, Eu acho legal isso também. a gente conectar com o nosso verdadeiro poder, o nosso verdadeiro eu, é algo assim. Porque eu também fiz essa mesma coisa. E aí, às vezes, as pessoas falam muito, Ana, você passa um ano, você. Mas
O verdadeiro poder é a gente se encontrar com a gente mesmo, né? Com a nossa essência. Cara, e lá nos meus stories eu falo que todo mundo é gostoso. E eu vejo que o que falta é pessoas trilhar esse caminho, né? Da busca mesmo, do verdadeiro eu, encontrar com a sua verdadeira essência. E é isso que a gente está falando aqui. E pode falar, quando você tá falando. É porque, assim, eu fico pensando, né, em relação a essa parte da busca. Em relação a essa parte, eu sempre tive um direcionamento cristão, né? Sempre tive essa coisa também de seguir, de fazer isso, de fazer aquilo. E hoje, assim, eu me encontro, né? Eu me encontro. Hoje eu sou uma pessoa realizada, eu sou casada, tenho uma filha. Essa parte eu vejo tanto que é importante o papel de uma mãe, né? Porque você está formando um ser humano. Então, é importante você estar bem, né? Nutrida espiritualmente. É importante você estar bem consigo mesmo, porque você está passando isso para outra pessoa. Então, tem muita gente que, às vezes, não consegue passar totalmente a leveza, né, para a criança, não consegue deixar com que a criança seja criança, né, que ela consegue não ter limites, ela não tem limites, né, você consegue deixar ela livre para escolher, para fazer as coisas em relação a sonho. E o que me preocupa muito, às vezes, nessa geração, tem muita gente muito machucada e acaba passando isso né, para as pessoas, para as crianças. Verdade. No meu caso, o que me fez esse chacoalhão, vamos dizer, foi a dor de eu ter realmente perdido. Uhum. Porque eu tava numa onda totalmente diferente, em busca, assim, eu tava, sei lá, busca de prazer, por prazer e não tinha tanta responsabilidade, assim. Mesmo casada, não era uma coisa que eu acho que eu entendia totalmente esse papel. Sentido, né, na E vida. Um outro sentido, né? isso, eu não Outro tive que sentido, sair é. tanto, fazer esse mergulho. Eu fiz sim em mim, mas é como se falasse, você precisa passar isso para poder mostrar para outras pessoas. Eu tinha vergonha de falar, tinha vergonha de falar de problemas, eu achava que eu precisava ser aquela pessoa forte 24 horas. Perfeito. Então, quando aconteceu isso, eu não contei pra ninguém, né? Eu não queria que ninguém soubesse. Então, por exemplo, a gente fracassa, você não quer sair publicando fracasso, o que deu Uhum. errado. Você quer sempre estar com aquela, né, imagem Uhum. de mulher que dá conta de tudo, que é feliz, Poderosa. que é tudo perfeito. E isso é ruim pra gente também, né? Quando a gente aprende a descansar, no meu caso, eu descanso, que eu falo, que eu me entrego, né? Que eu faço minha oração e eu consigo realmente fazer esse descanso que a gente busca, que é em Deus, é muito mais fácil. E pra mim, depois que eu abri, que eu comecei a falar, a gente começa a ver quantas pessoas passaram pelo mesmo Com problema. certeza. Quando a gente passa pela dor e a gente encontra a nossa essência, a gente perde o medo e a É vergonha verdade. de falar da nossa dor. É verdade. Porque a gente entende que aquela dor Vai é que trouxe a aliviar nossa também, é grande verdade. força. É. Então, É. hoje, pra mim, não é vulnerabilidade nenhuma falar da minha vida, de tudo que eu vivi, É isso. dos meus erros, das minhas vergonhas Porque que eu isso, na verdade, é o botava que pra baixo do tapete. é o que fez você, por exemplo, ser quem você é hoje, né? É o que Sim. faz a gente crescer. Sim. É essa construção, ninguém quer falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, só qualidades, qualidades. A gente se conecta com as pessoas, é engraçado que às vezes é muito na dor e na dificuldade. E muita gente tem esse receio em se abrir, em falar, né, em expor as suas fragilidades. Quando você Uhum. fala de criança, a criança ela não tem isso. Ela né? não tem, ela E não ela, tem filtro. ela não tem filtro, né? É. Ela se joga, ela confia plenamente. E eu acho Verdade. lindo você colocar aqui que você não precisou viver o que a gente viveu, porque tá tudo certo. Porque às vezes o que a gente vê hoje, por exemplo, no feminismo, é falar que toda mulher tem que rasgar os contratos. E eu não concordo com isso. Eu fiz isso, fiz. Agora, eu me orgulho de tudo que eu fiz? Não, mas foi necessário, foi, para me tornar quem eu sou. Mas te admiro também por ter conseguido fazer toda a sua travessia honrando a sua família. E isso é muito lindo, Não sabe? tem modelos, Não né? tem modelo. Às Certo, vezes o seu propósito sim. é esse e pronto. E o meu é esse agora e pronto. Sim, E gente. tudo Né? bem, né? E a gente não precisa se É. comparar E tudo bem, em momento isso. algum. Isso. Tudo bem. E assim, é isso mesmo, Flávia. É bacana, sabe? A gente respeitar o processo do É. nunca invalidando a sua importância.
E a pergunta que eu quero para fechar é etapa nosso tema é se todas vocês estão felizes na área que atua. Vamos dizer, no meu caso, todo mundo sabe, eu mexo com beleza, mas a Luana, na área imobiliária, você manda o que você faz, Luana? Olha, eu tô em busca, né, sempre de conhecimento. Eu acho que a gente não pode. Eu não posso falar que eu sou sempre a perfeita, né? Porque isso não existe. A gente tem que sempre buscar, mas eu estou feliz, né, na área que eu atuo. E Bacana. desde o ano passado para esse ano, eu entendi essa parte da busca, de como é importante a gente não parar, a gente não estagnar. Eu fiquei muito parada e eu tenho buscado cada vez mais mentores, cada vez mais pessoas para modelar, pessoas que eu admiro, pessoas que eu respeito e que fazem com que essa profissão que eu escolhi, que é você trabalhar com pessoas, né? É você ser especialista em pessoas, não é questão de imóvel. Quando a gente se conecta com as pessoas e você descobre realmente o que cada um quer, é aí que tá a jogada. E Bacana. depois que eu descobri isso, que eu entendi, foi assim uma virada e fez muito sentido. Porque é o que eu tava falando ali com vocês, a gente não tá atrás da venda. A venda vai ser uma consequência, né? O que me motiva é eu te ajudar e você sair tão realizada, ter uma experiência tão maravilhosa comigo, que você vai me indicar para todo mundo. Mas é Entendeu? isso, É você ter uma experiência isso, diferenciada. Porque, gente, isso. na profissão, tem um monte de gente que faz o que eu faço em relação a se for para vender, né? Tem um monte de corretor, tem um monte de gente que vai fazer treinamento. O que eu quero e o que eu tenho buscado, que eu tenho trazido para os meus clientes, para os meus corretores, é algo realmente diferenciado, que seja uma experiência, sabe? Que você tenha uma experiência única, que você veja, nossa, ela me ouviu, ela sabe o que eu quero, ela entendeu o que eu tô buscando, não é só uma Não venda, é só uma aqui venda, tem né? história, eu tô deixando esse apartamento. Tem casos, por exemplo, que é de divórcio, então não é só um bem, sabe? Tem sentimento, tem às vezes alguma coisa que ficou, sabe, ferido, tem. Ou então a pessoa ela quer mudar porque ela engravidou, ela, né, tá aumentando a família, então tudo tem história. Isso que é Bacana, legal, muito bacana. trazer um pouquinho de mim em cada realização que eu faço. Então, assim, eu estou feliz, sim. E esse ano, ainda mais, porque eu tomei a coragem de fazer essa parte dos meus devocionais, que não tem nada a ver na área, né, É o do propósito, daqui a imobiliário, pouco você vai mas falar um eu achei que já era propósito. Ai, Deus. Então, então Cê- você cê- se destaca. Você se Eu espero destaca que sim, e quando você vai fazer uma venda, você se coloca no lugar do no outro. lugar do outro, Diferente de outros que só quer vender. E claro que você vende, né? E você, Flávia? O que você vende, Flávia? Todos nós somos vendedores, né? Sim, é verdade. Sim. E acho que todos nós somos também curadores uns dos outros, principalmente quando a gente entende que é aqui, que é no coração que a gente faz esse processo. E eu vivi muito tempo, como eu falei, racionalmente, de forma muito cartesiana, muito lógica, e sem entender, né? Qual é meu dom, qual é minha habilidade. E aos poucos, quando eu fui fazendo essa aproximação comigo, eu fui entendendo mais da alma do outro ser humano que estava ali na minha frente, nas consultas. Olha aí, E isso. hoje eu acredito que eu vendo para as pessoas que elas podem sim se curarem, elas podem sim serem felizes, e eu nunca vou duvidar de uma capacidade de cura. Porque eu vejo que uma dor muito grande é, isso aqui é assim mesmo, né, doutora? Isso aqui não tem cura não, né? Eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Eu falo, olha, pode ser até que tenha que tomar remédio pro resto da vida, mas eu acredito que muitas pessoas não fazem grandes transformações e por isso não se livram dos remédios. Para muitas doenças envolve muita transformação, mas tem que ser o nível de transformação que eu fiz comigo. Porque é lá no eu sou, que é lá no meu ser. E a partir dali alinhar o meu mental. O que eu propago com a minha voz, que também é adoecedor. O que eu escolho escutar também é adoecedor. O que eu escolho me devotar no Isso meu faz muito coração é sentido. adoecedor.
As emoções que eu nutro, ou elas determinam a minha vida, ou elas me jogam no chão, lá embaixo. E a partir dali, quem eu expresso na vida, a forma que eu impero a minha vida, o meu trabalho, o meu corpo, a minha saúde, é consequência. Hoje o meu trabalho é esse, voltar as pessoas para a raiz, sabe? Para elas entenderem que não é chegar lá, não é a ressonância caríssima ou remédios caríssimos que vão proporcionar cura. Às vezes até é, mas elas têm que voltar atrás no que adoeceu. E Flávia, Onde eu adoeci? Só para te perguntar, você acha que, por exemplo, no mundo que nós estamos vivendo, em relação a tanta informação, tanta coisa negativa que nós somos bombardeados, né, 24 horas, o celular, ele tá aí, redes sociais é o tempo inteiro. Você acha que isso também aumenta, potencializa essa parte da pessoa ela mergulhar, né, uma ansiedade, a gente vê aí Com ansiedade, certeza. depressão. Gente, a mente, ela é indomável. A mente, ela é como o ar, né? Ela é sincretizada no elemento ar. Então, quem segura o ar? Ninguém segura o ar. É a nossa mente. Ela tá o tempo todo Captando. criando, captando, pensando. A maioria dos nossos pensamentos são negativos, a maioria são sobre nós mesmos e a maioria são nos derrubando. Só que a gente tem uma camada acima da mente, que é a camada da consciência. Eu falo que é a nossa camada da espiritualidade. Que aí eu puxo para as pessoas para falar o seguinte, gente, a espiritualidade é o que dá significado à vida, ao propósito. Você pode chamar do que você quiser, você pode acreditar da forma como você quiser, mas é o que dá significado, é o que move a vida. Sim. Então, é essa camada que é nossa, que faz parte da gente, que põe rédea e freios na nossa mente. Pra gente não estar criando problemas. E claro, hoje eu sou seletiva ao extremo. Eu não Ao que escuto você consome, né? nenhuma notícia que me deixe mal. Eu não assisto um filme que me deixe mal. Eu não aceito pessoas virem falar no meu ouvido mal de outras pessoas. E se falarem, eu corto. Porque isso tudo tá nutrindo algo dentro de mim. E tudo que eu faço, desde o que eu como, ao que eu penso, ao que eu escolho me emocionar, tá ou me elevando, eu falo, ou tá te nutrindo, ou tá te deixando pra baixo. Não tem energia parada nesse universo. Não tem. É isso Parado aí. ninguém tá. Verdade, É verdade. isso aí. E é por isso, Flávia, que o meu conteúdo lá no Instagram é corpo, alma e espírito. Porque eu vejo as pessoas cuidando muito do corpo e dizendo do espírito. Uhum. Mas a alma vai ficando de fora, que é o que você falou, a camada da consciência. Uma vez que você cuida do corpo, do espírito, e não dá a excelência do teu espírito, que é a consciência, adoece ambas as partes, porque as pessoas ou vão assim para o corpo, né, que é o eu, Uhum. ou elevam achando elas Se acham deuses. que acham Isso. Deus. É. Só que o que acontece? O que predomina é a alma consciência. E é ela que vai dar um norte. É. No seu caso. É o centro. No caso, eu falo que é o coração, que é o que Sim, conecta Sim. a parte de cima com a parte de baixo. E a gente é tudo isso, E é por né? isso que Porque- fala que a gente tem que guardar sempre o nosso coração, né? Por A que, Bíblia que as fala, tem pessoas que guardar, estão. que é a sede das emoções. Sim. Por que as pessoas estão tão doentes no corpo? Porque elas vão buscando na crença, né? As loucuras delas, né? O aconchego, ou seja, assim. Só que o que acontece? A alma, a consciência vai ficando de fora, que é o que causa a cura, né? Isso é muito interessante que você está fazendo o seu melhor na medicina, levando as pessoas a terem consciência da sua consciência, da alma, né? É. Então, comecei a fazer isso no individual, dentro do meu consultório, dentro do serviço público. E minha alma começou a me chamar, faz para mais gente. Faz para mais gente. E a gente vai É. entrar, a gente vai entrar. Vai entrar daqui a ainda. pouco. E você, Érica? Ana, assim, nenhum sucesso fora justifica um fracasso na família. Então, assim, eu não conseguia fazer fora o que eu não conseguia fazer dentro. Então, não justificava eu ganhar o mundo se eu não consertasse
a minha própria casa. Nossa, bacana Sim. demais. Entendeu? Então, assim, o que eu fiz, na verdade, foi entender e precisava consertar as bases. Então, assim, eu fui me trabalhar, eu fui me curar para curar. Então, através da minha cura, hoje eu tenho plena consciência. Eu mudei a minha família, Isso é muito bacana, né? entendeu? Uau, Então, que assim, legal. eu estava doente e pessoas doentes adoecem, pessoas curadas curam. Então, Muito bom. assim, eu consegui o meu prêmio hoje, que se pode dizer que você perguntou, você está feliz? Eu, eu, eu sou honesta, assim, tem muita coisa. Vai ser, eu vou morrer e vou ter, né, assim, mas assim, o que eu vejo hoje, o reflexo dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, eu falo, Senhor, o que eu posso querer mais do que É isso isso? que vale, Entende? né? Óbvio que eu tenho problemas, tenho, Todo mundo mas tem. assim, a construção que eu fiz de um casamento do que eu tenho hoje, eu, assim, então, assim, tudo que eu fiz foi. Hoje eu entendo, porque as pessoas sempre falam pra mim: nossa, mas eu sou aquela pessoa da família que todo mundo tem, né? Que todo mundo vai consultar. Meu marido me chama de guru, meu não sei o quê. Às vezes, assim, todo mundo acha que eu sempre tenho uma resposta pra tudo, né? Por quê? Porque de tanta porrada. De tanta busca. Não, e tão porrada Sim. mesmo. Eu trabalhei num lugar, numa polícia, eu via coisas, assim, então, assim, eu passei por coisas que é igual ela falou, a gente passou, tem pessoas que não passam, e eu passei. Então, assim, eu passei por coisas que me deram firmeza, me deu musculatura. Hoje não é qualquer coisa que me derruba, não. Entendeu? Vejo tem mais coisas assim, ainda, né? vivo coisas Mas hoje é isso que é o muito. legal do processo. Mas de assim, você hoje ter, né? Sim, mas assim, Porque você se fortalece. mas aí o autoconhecimento o autoconhecimento, ele te dá essa musculatura, mas te dá uma puta responsabilidade. Sim. A gente vai chegar nesse Entendeu? ponto. É Gente, isso. a gente está chegando quase no final do nosso AnaCast. Vai ter que ter de novo. E agora a gente vai explanar, porque a gente já falou de Vai dom, ter que ter de talento, É. e agora a gente vai passar para o propósito, né? Para vocês entenderem bem o que é o propósito. E agora a gente quer falar um pouco sobre propósito. A gente já falou sobre dom, talento, e as meninas que eu convidei, eu sei bem que elas já estão cumprindo seus propósitos de vida. E eu vou falar um pouco de mim, quando eu me encontrei com o meu propósito. Na minha área da beleza, eu sempre sofria algumas coisas e havia uma dor muito grande interna. No sentido, agora eu estou falando de trabalho, tá, gente? Eu queria dar 100% para cliente e, consequentemente, as clientes também queriam esse 100% de mim. E havia um desconforto muito grande e um sofrimento, porque eu percebia isso na cliente, sendo que eu tinha por consciência que eu estava dando o meu 100%, né? Mas eu via sempre a cliente saindo meio insatisfeita, que ainda não era aquilo. E eu percebia no olhar, no jeito dela, nas emoções dela. E isso me entristecia, porque algumas saíam muito felizes, né? Outras insatisfeitas. E eu me perguntava, o que é isso? Porque eu dei o meu melhor, mas eu percebi que elas queriam algo mais de mim. Foi quando eu entendi que eu precisava ir atrás da credibilidade naquilo que eu fazia, ou seja, a autoridade. Isso tem uns 4 anos atrás. E eu me posicionei, porque aquele sofrimento não era só meu, era também da cliente que me envolvia naquilo ali. E há 4 anos atrás eu falei assim, agora eu quero autoridade naquilo que eu faço. E eu entendi que eu não podia mais dar 100%. Aquilo não fazia parte de mim. E aí eu entendi que eu tinha que dar 50% e os outros 50% era a cliente que tinha que ir em busca. Só que eu entendi isso, fui para as redes sociais atrás da minha autoridade, foi onde eu encontrei com o meu propósito de vida.
Porque eu me encontrei o meu valor, mas agora eu precisava fazer com que essas mulheres encontrassem seu real valor como mulher. E através de uns estudos, e eu criei a minha mentoria no Instagram, que é corpo, alma e espírito. Levar essas mulheres a entenderem que elas precisavam ir buscar o seu real poder. E eu, como profissional, eu não podia dar para elas aquilo que elas queriam, mas elas precisavam ir buscar esse real poder. E eu estou muito confortável hoje. Assim, eu deito e durmo muito confortável, porque hoje eu dou minha contribuição todos os dias no Instagram com a minha mentoria e faço elas entenderem qual é o seu verdadeiro poder. O verdadeiro poder, ele não está no externo, mas sim interno. Então, com a minha mentoria, eu faço elas entenderem que o meu talento está lá. A minha habilidade está lá, quando elas vêm me procurar, né? Mas com esse estudo, eu fiz elas entenderem que elas precisavam ter um encontro com elas. Porque uma mulher, quando ela está perdida, ela pode estar com um cabelo perfeito, maravilhoso, mas ela olha no espelho e está faltando algo. E às vezes ela culpa o profissional. A maioria das vezes ela culpa o profissional. Porque ela sai dali com o cabelo perfeito, mas elas não conseguem se enxergar ao espelho. Está faltando algo. E às vezes elas culpam um profissional, né? E hoje eu faço isso assim, com o coração muito assim, sabe, aberto. Encontrei o meu real propósito. O dom, a habilidade eu já tinha, mas agora eu estou cumprindo o meu propósito de ajudar mulheres a se encontrarem o seu real poder, né? E eu queria saber de vocês, quando vocês encontraram esse propósito de vida, porque eu encontrei o meu na minha área. Eu acredito que a Flávia também encontrou na área dela, e eu queria ouvir a Flávia Calil falar um pouco do propósito, porque ela já me falou e é lindo, é lindo, é lindo. E propósito, gente, indiferente de áreas, propósito é uma coisa só. Não é verdade? Sim, com certeza. Fale um pouco aí. Eu queria só falar duas coisinhas que me chamam a atenção quando você fala da sua história. E uma é uma lei que chama Lei do Dar e Receber. Não adianta, se eu só dou, eu estou infringindo essa lei. Então, dando 100%, nunca ia estar equilibrado esses valores aí. Sim, Nunca. Sim, sim. E outra coisa, quando a gente dá 100%, a gente está esquecendo que o outro tem direito a esses 50%. E eu que tenho que afastar um pouco, ser um pouco mais humilde e falar assim, cara, o meu 100% às vezes não agrada o outro. Justamente. Ele tem direito de querer um pouco menos. E assim, a gente saber tatear isso é muito lindo. E é um aprendizado diário, né? Da gente respeitar o ser humano e se respeitar. Porque existe a cobrança, né? Sim. O tempo todo existe a cobrança, tanto de nós Em mesmos relação como à do estética também, enquanto você não olha para dentro e descobre seu real valor, a estética sempre vai estar faltando algo, porque o nosso olho, ele é projetado para fora, a gente vê o que está fora. Então, enquanto eu estou na vítima, o problema da minha vida é você, ou é você, ou é meu pai, ou é meu ex, ou é minha casa, ou é meu emprego, né? Mas nunca sou eu. E aí, é quando as pessoas despertam que é tudo sobre nós mesmos. E não é tudo sobre nós mesmos, né? Então, o meu propósito passou por esse despertar em mim também, né? De respeitar o outro, de entender que, às vezes, aquele remédio eu quero que o paciente tome, ele tem que tomar, ele não está cumprindo. Calma, deixa eu ver qual é a dor dessa pessoa. Por que ela não toma? Sim. Qual é o desalinho que ninguém se faz mal por querer? E por que aquela pessoa está tendo atitudes e comportamentos que fazem mal a ela? Por que um diabético se entope de doce? Né? Ele não vai fazer isso conscientemente, gente. Não é, então não adianta eu chegar lá e brigar com aquela pessoa e achar que aquela pessoa está perturbando o meu trabalho, que o meu trabalho perfeito não está acontecendo, porque aquela pessoa não está fazendo isso.
E é quando a gente desperta isso para a dor da alma do outro também. E começar a ir olhando para isso, e como água mesmo, e levando aquilo com suavidade, entendendo, olha, tá tudo bem ser assim, né? E essa conexão de alma na profissão é que traz verdadeiros milagres. Eu atendo hoje pessoas que às vezes saem e falam assim: pode ter certeza, a minha vida mudou a partir de hoje. Coisa boa. Isso é Maravilhoso. Eu tenho gratificante, certeza que a minha vida mudou a partir de hoje. Volta e fala: Faz sentido. muito obrigada, muito obrigada. E às vezes eu escuto isso de pessoas que eu nem me lembro o que eu falei, mas elas falam: muito obrigada, aquilo que você me falou mudou todo o curso da minha vida. E às vezes eu fico: o que será que foi mesmo? Porque eu não lembro, é muita gente, né? Sim. A não ser que eu abra um prontuário, vou lá olhar, aí eu rememoro, mas não tenho. E é isso que dá satisfação. E eu queria colocar assim, o propósito, a gente tem muita dor, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O nosso propósito é a nossa maior dor. Ele é. E é aquilo que a gente não queria ver no mundo de jeito nenhum. Sabe? É aquilo que a gente mais queria mudar no mundo. Eu era uma pessoa muito fragmentada, muito desconectada. E hoje o meu propósito é trazer pessoas integrais, assim, é fazer seres integrais. Então, quando eu me integrei, quando eu entendi que eu era um espírito, uma alma e um corpo, verdadeiramente, porque não adianta você ler isso em 200 mil livros, fazer 400 mil cursos e não entender isso na tua alma. Verdade. Foi quando eu entendi em mim, assim, quando eu senti em mim, aí eu, uau, então é isso. Pronto, vamos lembrar as pessoas que elas também são assim. Sim, E essa sim, parte sim. do propósito, né, é uma cobrança tão grande, né, hoje em dia, todo mundo, qual é o seu propósito, qual é o seu propósito, qual é o seu propósito. A gente tem ouvido Uhum. muito. Não é? A palavra que tá na moda, Tá na então, modinha, Tá. e as pessoas, É. elas te cobram o tempo inteiro É. sobre qual é o seu propósito. E do jeito que a Flávia falou, eu achei interessante, porque realmente quando você vai parar pra analisar isso, é a dor realmente que você tem. E às vezes não é uma só, é uma e o coisa que tá propósito, englobada. Sim. eu acho que a forma errada como eles hoje em dia é cobrado, não existe um propósito. É isso. Não existe um propósito. Por que só um? Né? Não existe um propósito. Existem várias missões, mas não existe um propósito, né? E ficou muito pesado agora. Todo mundo tem que saber o que, né? E ficou, né? E o propósito, ele é divino, né? Isso aí a gente se submete. É uma coisa que você não tem como fugir. Você, às vezes, toma vai se desviando, toma atalhos, mas aí Te chama, te né? chamam e aí você tem que se submeter, não tem jeito, né? E aquilo que ela falou, que eu achei mó barato, que é assim, que ela falou, o cognitivo, ele é 20%, mas o emocional, ele é 80%. Então, uma pessoa que fuma, ela sabe que pode morrer de câncer. Ela tem o cognitivo dela, tá informando. Mas o emocional dela Não corresponde. não corresponde. Então, nós somos seres emocionais. Mas é E por ela isso que eles então, falam que a gente chicote. precisa. Nós a gente somos precisa seres tratar o emocionais. emocional, Então, né? a O gente emocional, ele precisa tá- curar a nossa é isso. alma. E é até Sim, pior, sim. porque a pessoa pega o chicote, se bate o dia inteiro porque faz A aquele cura, comportamento. E a cura, pra mim, ela veio em primeiro lugar desse lugar de autocompaixão. De tá tudo certo, sei quem você é humana, você erra mesmo. Vamos lá, respira fundo, bota a mão no coração e se perdoa. É isso. Sabe? É isso. Porque hoje é muita cobrança, isso, né? Você tem que se permitir se perdoar. Porque, gente, nós não somos, né? Nós estamos longe de ser perfeitos, estamos longe de não errar. A gente erra todos os dias. O importante é você aprender com o erro. Não é nem aprender, né? Falo assim, você não tem que aprender com erro, você aprende acertando. Mas eu acho que é você respeitar que aquele ponto ali que você errou, você tirar até o que for bom daquilo ali, né? Sempre Sim. tem um olhar, é você ressignificar. Passou, acabou, não tem como você mudar, já foi. Mas o seu olhar para aquilo, para aquela dor, às vezes, que você teve, que você sofreu, ele pode ser modificado. Na PNL tem isso, né? Você imagina você pegar uma criança hoje, ensinar a criança hoje a identidade dela. Você imagina o que você
Que mundo você criaria? Hoje as pessoas não sabem qual é a não. identidade. Por isso elas não sabem o propósito. Sim. As pessoas, eu entendi isso porque você estuda, você descobre que as pessoas são diferentes. Sim. Você vê o mundo, né, pela visão, audição, cada um, a minha percepção é auditiva, meu marido é visual. Olha a treta que dá. Eu quero ouvir música, ele quer ver. Entende? Então a gente tem que. Aí você vai estudando, você vai vendo a limitação do outro, né? Você tem a sua linguagem de amor, eu tenho a minha. Você se comunica de um jeito, eu me comunico do outro. Olha só que mundo. Eu sou influente, você com certeza é também. A Ana tem cara de dominante. Então as pessoas têm personalidades diferentes. Eu fui estudar eu me tornei analista comportamental por causa disso, porque eu só sabia julgar. Mas todo Ok, mas se você só quer julgar, igual ela falou, o que acontece com você? Você vai viver só, minha amiga, porque todo mundo tá errado, menos você, querida. Esquece. Quem já não esteve nessa posição? Exatamente. Eu acho que pra gente chegar aonde Aí você tem compaixão pelo outro, você entender. A gente passou por tudo isso pra hoje a gente ter essa empatia mesmo, esse cuidado com o outro, né? Exatamente. Saber o seguinte, que o seu processo não quer dizer que o outro vem Que invalida o outro, né? Exatamente. Mas o que eu falei, se você descobre a identidade, estimula o seu filho a entender. Ah, eu quero ser cozinheiro, eu quero ser. Criança tem mania de falar coisa estranha, quero ser lixeiro. Não é que lixeiro é estranho, mas assim, tem mania que é desconectado. Eu quero ser. Minha filha dizia que queria ser negócio de posto. Frentista. Aí você fala assim, tudo bem, você vai ser o melhor frentista, você vai ser o melhor cozinheiro, você vai ser o melhor lixeiro, você não tá dizendo... Então você tá... Meu pai e minha mãe sempre falavam isso, a identidade dele tá ali, entende? Então Gente, nós somos maiores causadores de sabotadores, né? Sabotadores da identidade alheia. Tem um livro muito lindo que eu li, que chama Um Curso em Milagres, que ele fala assim, que a voz do ego... Ela julga, ela entra em embate, ela que você me traz uma informação e eu quero contestar. Mas que nós temos duas vozes, que é a voz do ego e a voz do Espírito Santo. Que a voz do Espírito Santo, ela simplesmente aceita. Ela não julga, ela não quer te modificar, ela quer que você seja quem você é. Não me fere você ser quem você é. Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas não me fere. Não fere o Espírito Santo. Entende? Mas fere o ego, porque o ego quer consertar, o ego quer que o mundo... Essa xícara tá do lugar errado. Pelo amor de Deus, como é que você me atrapalha aqui? Não é? Que tema, é lindo, gente, é lindo demais. É verdade. Vamos deixar a nossa... Muito bacana. Anfitriã. Não, gente, eu fico aqui até, sei lá. Até o mundo acabar. Esse AnaCast aqui, ele sempre vai falar nesse sentido, né? Porque lá no meu Instagram todo mundo vê meus trabalhos, tá tudo certo. Mas aqui a gente vai abordar coisas mentais, experiências, né? Profunda. E mais ainda da espiritualidade, que é o foco maior. Por quê? Eu já fui religiosa, hoje eu não sou mais. E hoje eu busco a espiritualidade, né? E enfatizar isso é muito importante. Porque eu consigo separar a religiosa que eu fui para a mulher, busca a espiritualidade. E entre o que a Flávia falou, a gente não quer dar mais ninguém, a gente não quer transformar ninguém da maneira que a gente acha, né? Desse sentimento de julgamento. A gente quer só doar e fazer com que as pessoas entendam o seu real valor. Sim. Porque o meu valor eu já sei, mas eu quero que o meu próximo entenda o seu valor. Isso é assim tremendo, é muito bom e é por isso que a gente está debatendo esse tema tão lindo que é o dom, talento e propósito, porque nós não estamos aqui à toa. Sim, né? Com certeza. Segundo o livro milenar, que é a Bíblia, a gente é forasteiro aqui, estamos aqui só por um tempo, é uma passagem, e a gente não está por aqui por acaso. Estamos em busca de algo e eterno, né? Melhor. E muito, muito interessante
esse conteúdo hoje que a gente está abordando. É saber que a gente é só um corpo. Somos um corpo, uma unidade, um corpo só. Sim. Um dia encontraremos em algum lugar, mas é necessário evoluirmos aqui, né, Flávia? Sim. Luana, você pode estar falando. Tá terminando já aí? A Luana também Deixar falou sua mensagem. bastante sobre o seu propósito, né, Luana? Acerca, assim, de toda o momento aqui. Finalize bem rápido, que já está acabando. Tá. Em relação à parte de propósito, né? Eu já tinha falado um pouco sobre a dificuldade que é hoje em dia a gente buscar essa parte do propósito. E eu me questionei muito, né? Eu me perguntava muito, eu ficava perdida. Falei, meu Deus, eu preciso achar qual é o meu propósito, o que que eu, né? O que que eu preciso fazer. E buscando muito em relação né, mergulhando, né, vendo essa parte da nossa busca consciente em relação a isso, eu vi que o propósito, que é o que tá com a gente, que Deus coloca, ele tá muito em função do servir. De qualquer maneira, ele é servir. Seja na parte da medicina, seja na parte em relação à estética, seja na parte da inteligência emocional, tudo que a gente vai fazer, que está ligado a propósito, é o servir. Então, é algo divino, é algo que é uma fonte inesgotável. Você não se cansa quando é o seu propósito. Gente, você Sim. não se cansa. Você não se cansa, então Não se você cansa. faz assim, realmente de coração. E uma coisa que eu vi muito sobre o propósito, que a gente estava conversando ali fora, é que o propósito ele sempre vai envolver outras pessoas. Sim. Sempre vai envolver o bem que você está fazendo a outras pessoas. Não significa que você não vai ter retorno, né? A gente sempre tem o retorno, mas o propósito no geral, o projeto que envolve o teu propósito, ele vai sempre na ótica de te projetar para atingir mais pessoas. Então, hoje, dentro do meu trabalho, eu faço essa parte com os clientes, com os meus corretores, mas dentro do Instagram, que era uma ferramenta que eu utilizava só para servir, né? Só para serviço, só para trabalho, só para divulgar uma coisa ou outra, eu comecei a fazer os devocionais que eu faço. Bacana. Que era uma coisa que eu sempre tive muito medo, porque a gente tem vergonha de aparecer, a gente tem vergonha de se expor, a gente tem vergonha de ser ridículo, né? Verdade. Normal. E eu acho que foi uma coisa que me incomodou, foi uma coisa que o Espírito Santo falou mesmo, porque a gente tem ele, né? Dentro de nós. E esse ano foi algo que me chamou muito. Eu sempre me cobrei, eu falei assim, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para ajudar? E a gente sempre quer ter mais, a gente sempre quer ter mais nas mãos. E Deus fala, você precisa iniciar com o que você tem, é o pouco que você tem. Então eu sempre achei que eu não sou digna de falar sobre isso, eu não tenho conhecimento, porque eu, né, sempre acreditei em Deus, buscava, mas eu nunca tinha lido totalmente a Bíblia, a palavra, então fazer o estudo. E eu comecei a mergulhar sobre isso e eu falei assim, poxa, tem outras pessoas assim também. Então eu vou compartilhar com as outras pessoas o pouco que eu tenho, né? Porque isso, o meu propósito é o quê? Fazer com que aquele momento que eu me dedico, que eu faço de coração, que eu faço que seja uma sementinha, sabe? No coração de cada pessoa. Sim. E que possa edificar, que possa melhorar o dia dela, né? Que possa encorajá-la a fazer o bem ao próximo, que faça com que a gente melhore. Porque, gente, nós somos seres humanos, a gente vai errar, a gente... por mais que não seja o correto, como tá na Bíblia, de você julgar, de apontar o dedo, a gente faz isso muitas vezes. E o importante é a gente se perdoar, o importante é a gente perceber que falhou em algumas coisas e se arrepender. Então, hoje, o que eu trago, né, como propósito é isso, é você servir da melhor maneira, se colocar no lugar do outro, ao invés de ficar só, né, apontando, porque quando a gente erra, qual é a postura que você gostaria que a outra pessoa tivesse com você? Será que seria, né, gritar, xingar, apontar o dedo? Ou será que seria a pessoa olhar e falar assim, poxa, né? O que será que ela tá passando?
Então, eu acho que tudo isso tem englobado e eu tô muito feliz Que bom. com isso que eu tô fazendo. Eu Graças a tento melhorar Deus. cada vez mais. Foi muito difícil iniciar, porque a gente fica com esse receio, né? Muitas pessoas já falaram, bota, faz no Reels pra ficar uma coisa... E eu tenho esse medo ainda, mas eu vou melhorar. Porque antes eu falava assim, eu tô fazendo pra agradar a Deus e tal. Mas não é só isso, é agradar, né? Mas é o servir, né? é o servir. É verdade. Sim. Então, mesmo assim, querendo arrumar o propósito, a gente ainda dá umas desculpas, sabe? De iniciar, de achar que é pouco. Mas eu acho que o pouco que tá nas minhas mãos pode ser muito para Com outra certeza. pessoa. E sempre vão ter pessoas que sabem mais, mas sempre tem Sempre. pessoas que estão no início da caminhada. Então não adianta, a gente não pode Sim. se comparar. Não, É fazer com o que a gente tem, realmente. É a gente fazer com que a gente tem. É iniciar aquilo. Deus vai te usar nisso, no Sim. pouco que você tem. Então, acho muito legal. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu queria- já... Não, assim, a gente ser a nossa melhor versão com aquilo que a gente tem. Só isso. E fazer a vida ser leve. Oh, delícia. É um fardo a vida ser pesada. É. Seja lá o Sim. que for. Eu... Né? Sim, com certeza. Isso que você falou é muito bacana. Mas é porque a Eu- gente se julga, né? Fica pesado Não, por isso. Ser leve. Leve. Eu resolvi fazer a minha caminhada leve. Eu entendi que essa caminhada, todos estão nela. A diferença são o que a maioria carrega e o que as outras pessoas decidiram não carregar. É fazer a caminhada sem peso, Opa. né? Porque tem um versículo na Bíblia que Jesus fala que o fardo dele é leve. Então eu decidi, eu entendi que essa caminhada é para todos, só que o que vai nos diferenciar um dos outros é o que a gente carrega. Então eu tento cada dia ficar leve, porque a vida é muito boa, a vida é muito boa. Enquanto uns acham que a vida é ruim, eu digo que a vida é muito boa, porque há sentido nela, né? Sim. E é isso. E vamos estar fechando o AnaCast com esse tema riquíssimo. Eu amei gravar com vocês. Meninas, maravilhoso vocês também. foram escolhidas para esse Amém. primeiro AnaCast. Olha, viu? que Porque honra. eu acho Muita assim, que honra. foi muito bacana. Que Eu tenho lindo. Deus certeza o abençoe. ouvinte vai aprender muito com essas mulheres. Então sigam elas nas redes sociais. E é isso. Para quem não me conhece, eu sou Ana Ribeiro. Tenho um salão em Sobradinho. E é isso. Primeiro podcast da Muito AnaCast. legal. Juntamente com essas mulheres poderosas, maravilhosas. Gente, beijo no coração de Obrigada, vocês. gente. Gratidão. Obrigada. Muita Gratidão. admiração, Amamos, viu? Pela amamos, história de amamos. todas. Foi lindo. Justamente, a história de todos Foi muito bom linda. mesmo, também Gratidão por vocês estarem aqui cedo, Nós é que gravando esse agradecemos. podcast. Muito gratidão. Nós Que Deus possa agradecemos o abençoar. chamado. A Deus oportunidade. Você é possa chamado. abençoar, viu? E que Quase a gente que eu fugi. continue com esse projeto aí. Vai vir muito mais AnaCast aí. Sim. E é isso. Parabéns para todos nós. Muito bom. Estamos Muito bom, felizes, muito viu? bom, muito bom. Foi É ótimo. isso. Parabéns, Ô, Ana.